Você já sentiu que está correndo atrás de tudo, e, mesmo assim, parece que está ficando para trás? Em um mundo acelerado, cheio de cobranças e ruídos, é comum a gente se perder, da gente mesmo. Ansiedade, estafa emocional, comparações, distrações. Parece que viver virou uma luta para sobreviver. Mas e se eu te dissesse que existe uma filosofia milenar que pode ser a chave para virar esse jogo? Não é autoajuda barata. E também não é papo de guru místico. É sobre transformar a forma como você enxerga a vida, como reage às dificuldades e como encontra paz, mesmo no caos. Estamos falando de estoicismo. Sim, aquele mesmo que formou grandes líderes, filósofos e pensadores. Só que agora, adaptado para você, aqui, em 2025. Este não é mais um conteúdo motivacional vazio. Aqui, você vai aprender a se recriar, a desenvolver resiliência, a cultivar tranquilidade, a entender o seu propósito e a viver com mais autocontrole, mesmo quando tudo parece desmoronar. Vamos misturar sabedoria antiga com dores modernas, filosofia com prática, espiritualidade com existência. Se você busca uma vida com mais autenticidade, liberdade interior e, acima de tudo, com amor próprio, então este é o seu lugar. Prepare-se para mergulhar num guia completo de transformação estoica, não para virar outra pessoa, mas para descobrir quem você realmente é. A arte de não se importar. Você não precisa carregar o mundo nas costas para ser uma boa pessoa. Aliás, muita gente está esgotada exatamente por tentar agradar todo mundo, menos a si mesma. A arte de não se importar não é descaso, é sabedoria emocional. É sobre escolher com intenção onde vale a pena investir sua energia e onde é melhor simplesmente soltar. Os estoicos ensinaram isso com maestria. Foque no que você pode controlar e abandone o que está fora do seu alcance. Epicteto dizia que a liberdade nasce quando deixamos de depender da aprovação externa. E isso não significa viver isolado ou egoísta, significa viver com autenticidade. Quando você entende que não precisa ser tudo para todos, começa a se recriar em direção à sua própria essência. E esse processo é libertador. De repente, sua paz vira prioridade, e isso muda tudo. Talvez você esteja no momento da vida em que tudo parece te afetar demais. Uma palavra atravessada, uma crítica, uma comparação na internet, e pronto, sua energia vai embora. Mas será que tudo isso merece mesmo esse poder sobre você? A filosofia estoica nos ensina que o sofrimento não está nas coisas em si, mas na forma como reagimos a elas. Isso exige autocontrole, e ele pode ser cultivado, como um músculo. Da próxima vez que algo te irritar ou te ferir, tente esse exercício. Respire fundo, observe seus pensamentos como se estivesse de fora e pergunte a si mesmo: isso é realmente importante ou estou só reagindo no automático? Esse pequeno espaço entre o estímulo e a resposta é onde mora a sua liberdade. E quanto mais você se aprofunda nisso, mais tranquilidade você conquista. Se importar com tudo é como tentar abraçar o oceano. No fim, você se afoga. Viver tentando agradar todos, corresponder a todas as expectativas e provar valor o tempo todo é um convite à frustração e à perda de si mesmo. Quando a gente vive pelos olhos dos outros, a gente se perde do espelho. Sartre chamava isso de má fé, quando escolhemos negar quem somos para nos encaixar no que esperam de nós. Mas sabe o que é libertador? Parar de pedir permissão para existir. Parar de moldar sua vida ao olhar alheio. Isso é amor próprio em ação. Quando você honra quem você é, sem precisar se justificar o tempo todo, começa a viver com mais propósito e presença. E isso não te afasta das pessoas, ao contrário, atrai quem vibra na mesma verdade. Se você quer começar a viver essa liberdade na prática, comece pequeno. Diga não quando seu corpo pedir descanso. Não se explique tanto. Permita-se fazer escolhas só porque fazem sentido para você, não porque vão agradar alguém. Tire um tempo para se ouvir, para se observar. A prática do estoicismo não é uma teoria distante, ela pode morar em atitudes simples do dia a dia. Um bom livro para aprofundar isso é A Coragem de Não Agradar, que mistura filosofia com psicologia de um jeito leve e direto. Também vale refletir com autores como Sêneca e até mesmo Buda, que com seu caminho do meio, propõe equilíbrio entre dar ao mundo e se preservar. No fim das contas, não se importar com o que te rouba a paz é a mais profunda forma de cuidado. E talvez seja exatamente isso que você esteja precisando para continuar essa jornada com mais leveza e resiliência. A arte do amor próprio.
Amar a si mesmo pode parecer um conceito simples, mas, na prática, é uma das maiores revoluções pessoais que alguém pode viver. Porque o verdadeiro amor próprio não é só se olhar no espelho e dizer eu me amo, é saber se respeitar quando ninguém está vendo. É colocar limites, valorizar seus processos, reconhecer suas falhas sem se autodestruir. Carl Rogers falava da consideração positiva incondicional, ou seja, aceitar-se com todas as sombras e luzes. E isso não te impede de crescer, ao contrário, te fortalece. Afinal, só quem se aceita por inteiro tem coragem de se recriar. Amar-se é parar de lutar contra quem você é e começar a cuidar de si como quem cuida de alguém que ama muito. E cá entre nós, isso exige prática, paciência e perdão. Todos os dias. O problema é que fomos ensinados que se colocar em primeiro lugar é egoísmo. Mas essa ideia está distorcida. O que é realmente egoísta é esperar que os outros preencham vazios que nem nós mesmos cuidamos. Abraham Maslow, com sua famosa pirâmide, mostrou que antes de pensar em realizar grandes coisas, a gente precisa de uma base emocional sólida, e isso inclui o amor próprio. Aristóteles também já falava disso ao ligar o bem-estar à virtude e ao equilíbrio. Se você vive em guerra com você, dificilmente vai construir relações saudáveis com o mundo. O amor verdadeiro começa dentro. E não, isso não é frase de Instagram, é filosofia de vida. Quando você se valoriza de verdade, suas decisões mudam. Você para de implorar por migalhas emocionais e começa a exigir banquetes de respeito. Talvez você esteja tentando ser tudo para todos, enquanto se abandona no processo. Talvez sorria por fora, mas esteja exausta por dentro. Nesse momento, mais do que qualquer conselho, você precisa de presença consigo mesma. É hora de se ouvir com gentileza. Jean-Paul Sartre diria que a autenticidade nasce quando assumimos a responsabilidade por sermos quem somos, mesmo que isso desagrade. E isso exige liberdade, não aquela que depende de circunstâncias externas, mas a que nasce do coração em paz com sua própria verdade. A liberdade de dizer isso sou eu, sem vergonha, sem culpa. É esse tipo de amor que sustenta nos dias ruins, que te abraça quando ninguém mais entende. E ele não nasce do nada, é cultivado, como um jardim, todos os dias. Se você quiser começar a praticar esse amor hoje, comece por algo simples. Liste 3 coisas que você gosta em si mesma, e não vale física, ok? Pode ser sua criatividade, sua fé, sua capacidade de se levantar mesmo quando tudo desaba. Depois, escolha uma pequena atitude por dia que honre quem você é. Pode ser recusar um convite que te suga, fazer uma oração com calma, tomar um banho demorado ou escrever uma carta para si mesma. A filósofa Ayn Rand chamava isso de egoísmo racional, buscar, de forma consciente, o que é bom para você. Isso não te afasta do mundo, te prepara para estar nele com mais presença e menos peso. O amor próprio é o alicerce da resiliência, do autocontrole e da tranquilidade. É ele que vai te sustentar nos próximos passos da sua caminhada, especialmente quando você começar a questionar o seu lugar no mundo, encontrando propósito e realização pelo existencialismo. E se tudo o que você aprendeu sobre o sentido da vida estivesse de cabeça para baixo, o existencialismo joga essa bomba com coragem. Talvez a vida não venha com um propósito pronto, talvez o propósito precise ser criado por você. Jean-Paul Sartre foi direto ao ponto quando disse que a existência precede a essência, ou seja, a gente nasce e depois constrói quem é. Isso assusta, né? Mas também é libertador. Porque significa que você não está presa a um roteiro já escrito. Você pode recriar-se, mudar de caminho, fazer escolhas novas. Claro, isso exige responsabilidade. Liberdade, segundo Sartre, é um presente e um peso. Mas é justamente nesse espaço entre o que o mundo te deu e o que você faz com isso que nasce o seu verdadeiro propósito. A vida pode até parecer absurda às vezes. E é aqui que Albert Camus entra com sua visão crua e corajosa. Ele descreve a filosofia do absurdo como o confronto entre a sede humana por sentido e um universo indiferente. Parece sombrio, mas o que Camus propõe é uma forma de resistência, rebelar-se contra o vazio e criar sentido mesmo assim. Ele usa o mito de Sísifo, o homem condenado a empurrar uma pedra morro acima eternamente, como símbolo. E diz que devemos imaginar Sísifo feliz. Por quê? Porque ele aceita sua condição e, mesmo assim, vive. Essa ideia nos ensina resiliência. Não importa o que o mundo diz, o que vale é o que você decide fazer com a sua experiência. Mesmo sem garantias.
mesmo sem aplausos. Só com a força de ser quem se escolhe ser. E onde entra o amor próprio nessa história? Em absolutamente tudo. Porque quando você para de buscar um propósito pronto e começa a construir um que tem a ver com você, você se valoriza. Deixa de se comparar com a jornada dos outros e passa a honrar a sua. O existencialismo nos convida a viver com autenticidade, a fazer escolhas conscientes, a assumir as consequências e a aceitar que viver também é falhar. Isso é viver com profundidade. Não é fácil. Às vezes você vai querer fugir, se esconder, transferir a culpa. O próprio Sartre chamava isso de má fé. Mas quando você se olha no espelho e assume, a vida que estou vivendo é fruto das escolhas que fiz, você cresce. E cresce muito. É aí que a sua vida começa a fazer sentido de dentro para fora, e não o contrário. Se você sente que está perdida, sem rumo, sem uma missão clara, talvez esse seja o ponto de virada. Que tal parar de procurar um grande propósito lá fora e começar a enxergar sentido nas pequenas coisas que já fazem parte da sua rotina? Cuidar da sua família, servir alguém, criar algo com as próprias mãos, orar com sinceridade, estudar, escrever, ensinar. Todas essas coisas podem conter um propósito enorme, se forem feitas com intenção. E isso é profundamente existencialista, viver como quem constrói significado no concreto da vida. Quando você se conecta com isso, sente mais tranquilidade, mais liberdade, mais autocontrole. E o melhor, começa a perceber que seu valor nunca esteve no que você tem, mas no que você é capaz de fazer com o que tem. O sentido não é achado. Ele é criado, com coragem, presença e fé. Estoicismo, um guia para tranquilidade e resiliência. Se tem uma filosofia que resiste ao tempo e continua relevante em plena era digital, é o estoicismo. E não é porque ela é da moda, mas porque fala direto ao coração de quem quer viver com mais profundidade. Sêneca, nas cartas a Lucílio, nos dá conselhos que parecem escritos ontem. Não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. A ideia estoica não é negar as emoções, mas recriar-se a partir do que se sente. Quando você entende que a adversidade não é inimiga, mas ferramenta de lapidação, tudo muda. O sofrimento deixa de ser fim e vira meio. A cada dificuldade, uma chance de crescimento. É como fortalecer os músculos da alma. E, convenhamos, a vida real precisa disso, não de fórmulas mágicas, mas de princípios fortes. Um dos maiores presentes do estoicismo é a clareza sobre o agora. Vivemos preocupados com o amanhã e remoendo o ontem, mas esquecemos de viver o presente, o único tempo real. Sêneca nos ensina que a procrastinação é um desperdício de vida e que a tranquilidade nasce quando aprendemos a valorizar o instante. Isso se aplica em tudo, no tempo com quem amamos, nos projetos que deixamos para depois, até na oração feita com pressa. Estar presente é um ato de resistência contra o mundo que vive correndo. E nesse ritmo desacelerado, a gente encontra um tipo de liberdade rara, a de não viver mais à mercê do relógio ou das pressões externas. A gente se torna dono do próprio tempo, e isso é poder. Mas o estoicismo também é sobre gente. É sobre se relacionar com mais empatia, ouvir mais do que falar, entender antes de julgar. Sêneca dizia que a amizade verdadeira nasce da virtude, e que os relacionamentos são campo de treino da alma. Você já parou para pensar quantas discussões poderiam ser evitadas com um pouco mais de autocontrole? A raiva, por exemplo, é um dos maiores ladrões da paz. E os estoicos sabiam disso. Eles treinavam a mente para não reagir no impulso, mas com razão. Praticar isso hoje é ser quase um Jedi da vida real. Sabe aquele momento em que tudo dentro de você quer explodir, mas você escolhe respirar fundo e responder com calma? Isso é estoicismo em ação. Isso é resiliência emocional, e é uma força silenciosa, mas poderosa. Por fim, o estoicismo nos convida a redefinir o que é riqueza, sucesso e felicidade. Não é sobre ter muito, mas sobre não depender de muito para estar bem. A verdadeira riqueza estoica é interna, sabedoria, virtude, paz de espírito. Eles falavam sobre viajar para a alma, ou seja, buscar novos horizontes dentro de si. E às vezes, mudar o ambiente externo ajuda nisso. Um retiro, um tempo longe das redes, um novo livro, recomendo Sobre a Brevidade da Vida, de Sêneca. Mas a verdadeira viagem é para dentro. É reconhecer que a morte faz parte, que muitos dos nossos medos são invenções mentais, e que viver no presente é uma decisão diária. O estoicismo não é uma armadura fria,
é um abrigo firme em meio ao caos. E talvez seja o que você mais precisava para atravessar 2025 com propósito, firmeza e paz. Agora que você conhece os princípios do estoicismo e mergulhou fundo nesse caminho de autodescoberta, deixa eu te perguntar: você vai continuar reagindo às pressões externas ou vai começar a viver com propósito? Vai continuar sendo refém das expectativas alheias ou vai escolher a liberdade de ser quem você é? Vai deixar a vida te atropelar ou vai assumir o volante, com autocontrole, fé e resiliência? Talvez a resposta não venha agora, e tudo bem. Transformação não acontece num passe de mágica. É passo a passo. Escolha por escolha. Mas uma coisa é certa: você não precisa de um mundo perfeito para encontrar paz. Você precisa de uma mente fortalecida, de um coração alinhado ao que importa e da coragem de se recriar sempre que for preciso. E, convenhamos, 2025 pode ser o seu ano mais autêntico, se você quiser. Então, que tal começar hoje mesmo? Retome aquela leitura parada, escreva sobre o que você sente, reflita sobre o que está fora do seu controle e solte. Pratique a arte de não se importar com o que não constrói. Ame-se o bastante para não se abandonar mais. Viva com leveza, mas com firmeza. O estoicismo não é sobre ser invencível, é sobre ser inabalável naquilo que realmente importa. Se esse conteúdo falou com você, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que também está nessa busca por sentido. Aqui, a gente não oferece fórmulas prontas, a gente caminha junto, aprendendo a viver com mais intenção, fé e tranquilidade.